Olá, pessoal. Estamos aqui no programa Vozes de Luta e Resistência e vamos falar hoje de um assunto muito importante e muito relevante. E eu quero convidar você para chamar os seus familiares, chamar o vizinho, chamar seus amigos, sentar no sofá e assistir o programa, porque hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, que é o direito trabalhista. O direito trabalhista e também como a mulher ela está protegida na CLT. Como tudo surgiu. E eu vou receber uma pessoa maravilhosa, uma advogada, que ela é atuante e ela é especialista no direito do trabalho e em outras demandas também. Mas hoje nós iremos falar sobre o direito da mulher no trabalho. E com vocês, Danusa Santos. Oi, Tudo bem? Tudo bem, Prazer doutora? te receber aqui, minha querida. É uma honra estar aqui, falando com a senhora aqui, poder falar um pouco do meu conhecimento, da minha vivência. Muito bom estar aqui, muito obrigada. Eu que agradeço, assim, gratidão, agradeço a você, né, estar aqui, passar um pouquinho do seu conhecimento para a pessoa que está lá do outro lado. Porque muitas vezes as pessoas elas não têm o conhecimento. E a gente falar do direito do trabalho, doutora Danusa, é a gente lembrar da luta. A luta que houve das mulheres. A mulher está todo o tempo tendo que provar, tendo que marcar o seu território e dizer, eu estou aqui. Eu preciso estar aqui. Sim. E é uma luta. E antes da CLT, que é a consolidação, né, das leis trabalhistas, que surgiu, pessoal, no 1º de maio de 1943, e as mulheres não tinham direito nenhum, não tinha igualdade salarial, não tinha nada. Mas antes de a gente entrar a fundo, eu gostaria de te perguntar, doutora Danusa, o que fez doutora Danusa Santos a escolher o direito? Então, a minha trajetória profissional começou na construção civil. Eu trabalhei por aproximadamente 8 anos na construção civil. Legal. Estagiei, trabalhei como técnica de edificações, e aí veio a recessão econômica ali de 2015 e 2016. Por eu ser estudante do financiamento estudantil, FIES, e me vi na dificuldade de conseguir emprego na área, só consegui emprego como estagiária. Estagiária é um salário muito inferior ao que a gente está acostumada como técnica de edificações. E eu falei, poxa, tem que aproveitar o FIES, tem que aproveitar o benefício que me foi dada. Então, eu migrei para o direito, confesso que eu não gostava do direito, mas no decorrer da faculdade, no decorrer agora como advogada, eu estou agora apaixonada. Eu fico apaixonada quando eu consigo êxito naquele processo. Legal, é muito claro, bom. O dinheiro é muito bom, ter honorários lá caindo na nossa conta, mas vendo, doutora, obrigada, você conseguiu. Então, para mim, isso está me transformando como profissional, como pessoa. Isso está mudando a minha trajetória na advocacia, que, na verdade, eu não me via nesse caminho. Me via na obra, naquela vida louca, mas estou aqui, dessa forma que eu entrei no direito. Meio que livre, espontânea pressão. Mas, assim, o direito é transformador, né? É muito transformador. Eu sempre falo que educação e direito são duas profissões que elas caminham juntas. Sim. Porque quando você tem a educação e você tem o direito, você consegue conciliar e transforma nossas vidas. Exatamente. Porque eu sempre falo, dinheiro não é tudo. Não, nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Então, a gente necessita de ter esse bem-estar, Exatamente. passar pela nossa existência e saber que fizemos algo para a humanidade. E o direito nos proporciona. E ajuda também a sociedade, transforma a sociedade. Muitas mulheres, em especial as mulheres, passam por muitas dificuldades por falta de conhecimento. E a maioria delas são formadas por mães solo. Verdade. Na nossa sociedade. E a grande maioria não tem rede de apoio. E é isso que nós, advogadas, devemos também fazer a diferença na advocacia. Fazer aquele contraponto. Poxa, mulher é mais frágil, né? Nós somos frágeis num certo ponto. Mas será que somos frágeis em buscar os nossos direitos? E é isso que eu acredito muito
em a gente fazer essa diferença na advocacia. Com certeza, assim. Mostrar para essas mulheres, principalmente as mulheres que não têm rede de apoio, trabalham como CLT, tem que cuidar da vida doméstica, estudo, trabalho, filho, e mostrar para ela que ela é capaz de tudo. É verdade. E assim, eu quando você estava falando assim, na questão da mãe solo, e a gente vê que a maioria das mulheres que sofrem, né, agressão, que estão em estado de vulnerabilidade, Sim. muitas vezes por causa dessa questão econômica. Exatamente. E assim, ter essa rede de apoio e também de informação, porque assim, você está fazendo um bem para a humanidade. Quando você está aqui, né, num programa, e você está passando aquele teu conhecimento, que seja o mínimo, mas que atinja uma pessoa, já fez a diferença. Exatamente. E isso é muito importante. E quando você falou isso, eu fiquei assim, vindo na minha mente a nossa trajetória de mulher. Aí você vê, nós, em 1943, quando fez a CLT, as mulheres, ela não ganhava nem a metade que o homem ganhava. Exatamente. Ainda continua, né? Não mas teve uma grande mudança. Porque hoje você tem um patamar, né? Quando Getúlio Vargas ele foi lá e ele fez o salário mínimo, que naquela época um salário mínimo foi feito para ter lazer, moradia, alimentação, que dava uma faixa etária, se fosse hoje uns R$3.500, que o salário mínimo tinha que ser esse valor, pelo menos de R$3.000 a R$4.000, para você ter uma vida digna. Porque um salário mínimo, a pessoa não tem uma vida digna. Ela sobrevive. Ela fica na margem da sobrevivência. Então, assim, naquela época as mulheres não ganhavam nem a metade. Verdade. A carga de trabalho era muito maior. E aí vem, além da carga de trabalho, tem a dupla jornada de cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar de marido, porque antigamente tinha aquela coisa, a mulher tem que fazer a comida, a mulher tem que arrumar a casa. Não tinha aquele entendimento que o casamento é um contrato, é uma sociedade também. Verdade. Então deveria dividir o trabalho e muitas coisas ainda tá meio assim, né? E isso envolve no trabalho também. Verdade. Nós conquistamos muitos direitos. E tem essa polêmica, né, de que tantos direitos que nós conquistamos, mas ainda falta muitos ainda. Ainda falta muito. E tem muitas pessoas que ainda querem tirar o direito que nós temos, e aí fica complicado também nessa linha, porque cada um na sociedade tem o seu direito. E nós temos o nosso. Nós conquistamos com suor e lágrima. Árdua demais. E a CLT surgiu porque o Getúlio Vargas ele tinha uma inclinação para as mulheres. Porque ele via na mulher uma questão de eleitoras. Porque você vê, se você colocar na sociedade, a mulher, quando ela fala, eu vou fazer isso, ela faz. Sim. Se eu vou votar em fulano, eu voto. A mulher tem muito essa fidelidade. Exatamente. O pensamento da mãe, que é mãe, né? E é mais focada. Ela é maternal, ela é mais focada. Então ele viu ali um grande potencial. Olha quantas mulheres tem na sociedade. A gente está perdendo voto dela. Estamos perdendo voto. Vamos ajudar essas mulheres. Entendeu? Então, assim, aí você vê que em 1932 conquistamos o voto com Getúlio Vargas. Em 1943 ele vai e constitui a CLT. Foi um marco, né? Foi um marco. Então aí você vê a importância da mulher na sociedade. A mulher ela tem uma importância primordial porque ela levanta a bandeira e ela conquista. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente vê um homem, vou até um pouquinho para essa linha, matar uma mulher, a gente fica como? Eu fico indignada, horrorizada com uma situação dessa. Ele está tirando uma força dali, a nossa força, né? Fazendo com uma, faz com todas. Faz com todas nós. Vamos voltar agora para o programa, né? Para a nossa pauta de hoje, que é conhecer para garantir direito das mulheres, né? Direito trabalhista. Eu peço que você não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, se inscreva no canal, porque informação ela transforma vidas. Então, fique conosco até o final, porque vem muita coisa boa aí, pessoal. Doutora, vamos aqui. Na sua visão, quais são os principais desafios que as mulheres ainda enfrentam no mercado de trabalho atualmente? Ainda há muita coisa para se fazer. Avançou bastante, mas enfrentamos muito no momento da maternidade.
Porque a realidade de muitas famílias, como eu falei anteriormente, é a falta da rede de apoio. E vou entrar um pouquinho na minha época da construção civil para poder entender a mente da maioria dos homens. Quando eu trabalhava na obra, o engenheiro não queria muito me contratar, porque a mulher tem alguns detalhezinhos internos dela. Exatamente. E a mulher engravida. Quando ela engravida, ela não apenas engravida, ela vai trazer as consequências de ter que faltar para cuidar do filho. Verdade. E a grande maioria é mãe solo, são mãe solo. Então, eles tinham a maioria deles na construção civil tinha essa coisa, não vamos contratar a mulher, que a mulher é engravida, vai acabar faltando porque tem que cuidar do filho, é compreensível, porém não dá. Então, hoje muita coisa mudou, porém ainda devemos muito ajudar essas mães, as empresas, dar mais estrutura para essas mães e dar oportunidade. Porque muitas mães que têm, por mais que tenham um filho, que falta, mas ela vai te retribuir de outras formas, fazendo cumprir as metas, fazendo um bom trabalho. Mas, infelizmente, o resultado ainda vai demorar para isso acontecer, né? Especialmente nos processos de contratação, o que acontece? Esse momento da contratação faz aquelas perguntinhas que às vezes parece que é inocente, mas não são. É para eliminar, né? É para eliminar. Então, alguns preferem até uma mulher que não já tem filho grande, ou que é casada, que vai tentando criar um perfil na triagem. Mas ainda há muita coisa para se fazer. Porque assim, a gente vive numa sociedade que ela tem ainda uma cultura patriarcal, que a mulher ela só vivia para servir, e até hoje, mesmo a mulher trabalhando fora, tem aquele subconsciente ou aquele consciente que a mulher ela é obrigada a chegar em casa, tem a obrigação de lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, e tem alguns homens que entendem, mas a maioria não. Porque ele foi condicionado a isso. Então fica muito difícil. Até a mulher se cobra, né? Ela pensa assim, não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir, eu tenho que chegar em casa, que eu tenho que fazer a janta. Entendeu? Então, assim, é uma cobrança inconsciente, porque a gente foi condicionado a isso. Desde mais novo. Desde mais novo. Né? E você falar, doutora, sobre essa questão dessa triagem, né? E nós sabermos que para a gente ser contratada, tem mulheres até que omitem algumas coisas, porque senão ela é desclassificada. Exato. Ela precisa levar o pão para casa. Exato. E muitas vezes ela vai se dedicar muito mais, vai fazer um trabalho melhor, mas por causa do preconceito, por causa dessas questões todas. E assim, seria até bom que existisse até mais incentivo para as empresas para poder contratar mais mulheres. Exatamente. E tem algumas empresas que ele entendeu a importância das mulheres. Eu já vi que tem creche interna. Tem creche. Eu acho isso legal, porque principalmente no início, a senhora é mãe, a senhora entende o que eu estou falando. No início, quando na gravidez, depois que nasce, o período que é novinho, dá muito trabalho, fica doentinho, para evitar, ou então a creche lá não funciona, e tem que faltar porque não pode ir trabalhar, não tem quem deixar a criança. Então, ter na creche interna é uma forma de ajudar a ser a rede de apoio daquela mãe. A mãe vai trabalhar com mais entusiasmo, vai produzir melhor, todos ganham. Na minha visão, dessa forma, é uma das formas que seria melhor. E assim, eu vejo, né, na nossa sociedade que as empresas multinacionais, elas têm mais incentivo do governo, e ela tendo mais incentivo do governo, né, na questão de impostos, pagar menos impostos, ela dá mais benefício. Sim. Agora você imagina uma empresa pequena, que tem poucos funcionários, ela não tem incentivo do governo nenhum, exatamente. Não existe políticas públicas para poder resolver a situação dela, aí ela fica impedida, ela até quer, mas ela não consegue avançar, porque não tem como. Então eu acho que nesse momento, nesse ano de eleição, nós mulheres temos que botar mais mulheres no poder, porque é a mulher que entende o que nós passamos.
A mulher, ela entende o seu corpo. Ela sentiu a dor. Ela sentiu a dor. Então, a gente precisa colocar mais mulheres no poder. E eu vejo que muitas mulheres, elas são preconceituosas, não querem colocar outra. Nós não podemos ter rivalidade, tem que ter sororidade, a gente tem que se unir. A gente precisa disso. Mas eu acredito que essa forma foi por conta também da criação patriarcal. Com certeza. Uma sociedade, a nossa sociedade brasileira, fomos condicionados a isso. E a gente tem que mudar. E muda como? Através de quê? De divulgação, de conversa, de bate-papo, de informação. De implantação de oportunidades nesse sentido para as empresas, de isenção fiscal. O governo, o Estado, ele tem que proteger a mulher, não é só coibindo com a lei, não. Sim. Tem que fazer políticas públicas para poder a gente avançar. Exatamente. Entendeu? E nós temos que ter essa consciência, a gente tem que ver essa importância. Aí, doutora, fala para mim. A mulher engravidou, né? Ela trabalha, ela é CLT, trabalha de carteira, vou botar no popular, carteira assinada, certo. Né? Não está informal. Não está informal e ela engravidou. Qual o procedimento, né? Como que ela conquista a licença maternidade? Como é que ela conquista isso? Como é que ela faz? Como é que funciona? Ela tem direito, não tem? Em regra, ela tem direito a 120 dias de licença maternidade. Como funciona? Ela pode tirar a partir do 8º mês de gestação, porque tem muitas mulheres que estão parto de risco, já entra antes, mas ela tem um período de 120 dias para tirar o auxílio maternidade. Algumas empresas, ela mesma dá a entrada automaticamente. Outras, é o próprio beneficiário, empregado, que dá a entrada no auxílio maternidade. Aí, de vez em quando, o próprio INSS demora muito para ofertar dar o benefício. Então, a responsabilidade é do empregador já manter o salário dela, mas não acontece na prática. Essa questão aí, muitas pessoas que estão do outro lado não sabem. Aí, dá entrada. Começa a receber direito a 120 dias e retorna. Porém, há um programa chamado Cidadã, Empresa Cidadã. Esse programa, ele estende para total 180 dias. Legal. Nesses 180 dias, a empresa ela vai ter direito à isenção fiscal, isenção de imposto de renda, em cima do valor que a empresa pagou a ela. Entendi. Nesse benefício. Aí a INSS dá os 4 meses, acabou o benefício, aí vai ser a empresa que vai pagar o restante. Que eu acho que esse período que dá um total de 6 meses é muito importante. Manter o cuidado com a criança. Que eu acho, na minha visão, é melhor que se a mãe voltar com a criança de 4 meses, vamos botar assim, padrão, 4 meses, é muito bebezinho. Precisa muito, amamentando. Aí vai ter aquele período para poder ter que dar amamentação. Vai trazer, a mãe não vai conseguir render no trabalho. Compensa aquela mãe. Não compensa. Não vai render. Só que esse programa só pode se cadastrar em empresa de grande porte. Micro e pequena empresa não tem direito a se cadastrar. Por quê? Porque ela já tem a isenção. Então, ela não tem direito a entrar neste programa. Porque ela já está no Simples Nacional, às vezes MEI, né? A empregada, o funcionário, acaba se prejudicando nesse sentido e não vai conseguir estender esse benefício, porque a empresa não vai pagar a extensão. É porque, assim, a questão fiscal, ela tem aquele benefício, mas como ela é pequena, ela não consegue avançar. Exatamente. Eu acredito que ainda devemos melhorar nesse ponto. Verdade, temos que melhorar sim. Temos que melhorar e brigar mais. Lutar mais, né? E esse ano é o ano. Quando você está aí do outro lado, você for votar, você tem que votar com consciência. Você tem que ver a importância do seu voto. O voto não é simplesmente você lá, vou votar em qualquer... Não, você tem que votar em alguém que vai fazer algo pelo nosso coletivo. Sim. Por nós. Então, assim, aqui no Brasil não tem aquela responsabilidade que o voto é muito importante. O voto, você tem o poder da decisão ali. É ali que você vai definir.
E as pessoas não têm essa consciência. Chega na eleitoral, aí vai o político dar beijinho, fazer isso. Não pode, tem que ter Não consciência pode só acreditar naquela palavra de momento. de Tem que momento. acreditar, tem que pesquisar o histórico daquela pessoa, Quem é daquele esse candidato. político? O que que ele já fez pela sociedade? O que ele vai fazer? Qual o seu o planejamento? As pessoas têm que saber que qual a função do vereador, qual a função do deputado, do presidente, do prefeito, do senador. As pessoas não sabem. Posso dar Pode. Eu estou falando meu isso porque eu sei pensamento, que você é especialista em direito eleitoral. Também. meu pensamento nessa questão, para mim, na minha cabeça, deveria ter aula de direito constitucional, Na escola. porque o direito constitucional ele abarca várias áreas do direito, então deveria ter na escola, no ensino médio, pelo menos, porque mas muitos não sabem de seus direitos nem deveres. Você falou uma Para coisa ter a assim, importância do direito eleitoral. primordial, doutora Danusa. Eu estava vindo ontem no Uber e nós estávamos, eu e meu esposo, conversando sobre isso. Aí o motorista começou a falar algumas coisas e eu falei para ele sobre a Constituição. Ele falou: eu vou ler a Constituição, eu não sabia. As pessoas não sabem do seu direito. Do básico, do direito básico, pelo menos. Do básico, o artigo 5º da Constituição, ela não sabe. E isso tinha que ser ensinado desde da idade dos primórdios do ensino. Sim. Né? O ensino fundamental, aquele básico, fundamental 1, a criança, a partir do 1º ano até o 9º ano, no ensino médio, ela tinha que estudar direito constitucional. Também acho. Mas isso não é interessante, né? Quanto mais alienado, melhor. Exatamente. Entendeu? Porque a pessoa, quando ela conhece seu direito, ela vai buscar. Aí vai sair da caixinha, sair né? da caixinha, Só do casulo, e da ela vai escolinha. voar, né? Então, assim, não é interessante, mas a gente tem que ter essa função. Nós, como pessoas do direito, nós temos que levar essa informação. Concordo. Nem que demore. A pessoa, não adianta. Eu sempre falo, uma andorinha, ela não faz verão. Mas várias andorinhas, ela faz verão. E eu estava até falando isso para o meu esposo, vou até contar assim, sair um pouco da nossa pauta. Eu estava em casa, o que aconteceu? Na janela fez bum, maior barulhão. Aí eu falei, gente, o que foi? Quando nós olhamos pela janela, era um pato. Presta atenção, um pato. Eu falei, gente, de onde que saiu esse pato? Aí procurei um pato enorme, eu tirei foto e tudo do pato. Aí ficou lá na escada o pato lá esperando, né? E eu olhava pela janela e o pato lá. O pato só sumiu no outro dia. O que nós percebemos? Que o pato ele faz essa transição de voo, né? De território. Uhum. Eu falei pro meu esposo, ele se perdeu do bando. E ele ficou esperando um outro bando passar para ele poder seguir. Eu nem sabia. Entendeu? Tem o pato, ele tem essa. Porque lá, por exemplo, eu moro num local que ninguém tem pato. Então, da onde que surgiu esse pato? Porque o pato passa em bando. Então você vê, um pato sozinho, ele não conseguiu chegar em lugar nenhum. Ele ficou paradinho lá, esperando. Aí no outro dia de manhã que ele foi embora, quando passou o outro bando. Então, assim, uma andorinha só não faz, é como nós. Eu sozinha eu não posso fazer, mas eu junto com a Danusa, doutora Danusa, doutora Ana Cristina, o Luiz, o doutor Carlos, com essas pessoas, nós conseguimos alavancar. Sim. E temos que levar isso para a sociedade. A sociedade ela tem que se juntar. E quem está na margem, que somos nós mulheres, porque a gente sofre preconceito de todos os lados. E a gente precisa se unir mais. Sim. A mulher ela tem que ter essa consciência que a gente não pode ver a outra como rival. Nós temos que ver a outra que é como nós, sente o que a gente sente. E ajudando o outro, dando a mão para outra. Dando a mão para outra. Eu parto do mesmo princípio. Então, pessoal, você que está do outro lado, não deixa de curtir @Jornal DR1. É um jornal que tem um comprometimento com a verdade. E você precisa ir lá na web, no YouTube, programa Vozes, Luta e Resistência. Não deixe, fica lá, se inscreva, porque você se inscrevendo, você vai ser notificado de tudo que acontece. Então, clica lá no sininho, né? Aperta o sininho. Doutora, vamos falar de um assunto um pouquinho agora delicado, que é o assédio moral, né? Muitas mulheres, elas sofrem isso e nem sabem. Tem pessoas que nem sabem o que é um assédio moral.
Ela pensa que o assédio moral é um outro tipo de coisa que não é só aquilo. Confundem Abrange, muito. confunde. Então, poderia explicar Posso. para o pessoal que está do outro lado aí? Ó? Então, eu vejo muito quando aparece para mim caso de assédio moral, muitas confundem cobrança. Cobrança é legítima, cobrança profissional. A pessoa está sendo cobrada por aquela meta, tem meta de venda, tem meta de entrega, tem cobrança. Isso não é assédio moral. Assédio moral é quando ultrapassa uma conduta abusiva, quando decorre de humilhações repetidas, constrangimentos. Tá, tô aqui na loja com a senhora, sou sua gerente, eu te constranger na frente de todo mundo, eu te cobrar, te expor na frente dos outros, isso é assédio moral. Te expor ao ridículo, tratamento ofensivo, isso é. Agora, muita gente vem, doutora, eu sofri um assédio moral. Mas o que aconteceu? Ah, só está sendo me cobrando demais para bater a meta. Mas isso é cobrança, isso é meta. Tem que ver. E outra, Verdade. esse tema, ele é um pouco complexo, porque o ônus da prova é do empregado. O ônus da prova não é do empregador. O ônus da prova é do empregado. Então, ele tem que produzir prova. E no assédio fica complicado, né? Porque ele não vai estar com o celular ali para gravar, ele não vai ter. Muitas vezes o colega não quer testemunhar, fica. Exato. Então, é mais complicado. Quando o cliente vem até mim, eu falo, ó, dá uma segurada, continua nessa empresa e produz a prova. Ah, mas eu não posso gravar, porque se gravar vai dizer que é direito de imagem. Não, você pode gravar. Pode. Você está dentro da empresa. O que não pode é gravar fora da empresa. Gravar áudio, gravar vídeo. Tem e-mail, está ofensivo, pegar esse e-mail. Tudo é forma de provar. Testemunha é complicado, nem todo mundo quer. Verdade. Nem todo mundo quer vir testemunhar. Ah, salvo aquele empregado que foi demitido, que também passou. Ele até ajuda, mas nem todo mundo está disposto a se expor ali perante o juízo, né? E você falou, doutora, uma coisa muito, muito interessante. Às vezes o colaborador, né, ele acha, né, que só pelo o patrão, né, o empresário, né, falar alguma coisa com ele, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, já acha que é um assédio. Mas às vezes o próprio funcionário, ele não sabe, ele não pesquisou qual a sua função dentro da empresa. Entendeu? Então ele acha assim, é igual eu já vi um caso que a pessoa era caixa, aí mandava contar, né, o valor, aí ir lá fazer caixa, achava que não era a função dela. Mas é a É a função, função. entendeu? Então assim, você vai trabalhar de auxiliar de serviços gerais, você tem uma função que você tem que cumprir. Agora, se partir, né, de uma outra situação é E diferente. tem outro ponto também que acontece e caracteriza como assédio moral. Eu sou gerente, Puxa, né? Tá certinho? acho que tá. Eu Vai. sou gerente e cometo o assédio em troca de benefícios. Aí Isso é sim. uma. Aí tá claro. tá. Só que também tem que provar. O ônus da prova é do empregado, não é do empregador. E Então você, é complicado. eu até lembro até de um filme, né, que teve na questão desse assédio moral, e realmente ela prova que ela sofria aquele assédio, porque ele pedia troca de favores. Aí se configurou ali que era assédio moral. Mas a gente tem que ficar muito ciente que aqui é o que E não é. outra forma também de produzir prova. A maioria dessas empresas tem um setor de RH. Manda e-mail para o setor de RH comunicando. É isso que eu te Não é só perguntar. falar. Porque a fala, cada um, palavras vai ao vento. Na minha visão, não dá certo. Só comunicar. Manda WhatsApp. Manda e-mail comunicando o fato, informando a situação. Ali é meio de prova. E outra coisa, né, doutora? Às vezes a empresa, né, os donos da empresa ou a gerência nem tem consciência do que está acontecendo. Exatamente. Então ela já quer colocar, né, já quer buscar o seu direito, mas ela nem procurou ainda resolver, porque às vezes a empresa não sabe o que está acontecendo ali naquele setor. Exato. Ainda mais empresa grande. Então, assim, tem vários setores ali. Então ela tem que buscar fazer igual você falou. Comunica o RH, né? Fala o que está acontecendo. Tem algumas empresas que têm setor de ouvidoria. Ouvidoria.
né? Então, se comunica os dois, Exatamente. produz Então, a prova. verdade. Agora, não adianta você só querer procurar a justiça se você não tentou resolver aquele conflito. Verdade. Ou então, pelo menos, comunicar para ver se a empresa vai tomar alguma atitude. E a gente até percebe, né, na Justiça do Trabalho que houve algumas mudanças até por causa dessa questão. Após da reforma trabalhista. Porque qualquer coisa a pessoa queria ir lá, e às vezes não era mérito aquilo ali para ser discutido. Exatamente. Era coisa que era para resolver na parte administrativa, resolver dentro da própria empresa. Então, o primeiro passo que ela tem que fazer, doutora? Primeiro passo, comunicar a empresa. Tem que comunicar, mas não é só falar. Você pode até falar, mas é comunicar a empresa de forma que você produza prova, e-mail, WhatsApp, mensagem de SMS. São provas. O ideal, o e-mail e o WhatsApp. Se tiver ligação, ouvidoria, protocolo de atendimento, se a empresa tiver esse tipo de procedimento, são formas que você vai produzir a prova e quando for o momento de ajuizar a demanda, vai ajudar na narrativa. É verdade. E, claro, se tiver um depoimento de testemunha, é verdade. vai contribuir mais ainda. Mais ainda. Então, assim, ela tem que estar respaldada. Ela tem que estar resguardada daquela situação. As pessoas confundem achando que só você falar para o juiz, por conta da palavra da vítima, questão de violência doméstica, já ouvi isso. É diferente, né? É diferente, são coisas completamente diferentes, acreditando que a palavra dela Não é suprema. É suprema, e não é. Não é. Tem que ter provas. E o ônus da prova é do empregado, não do empregador. Mesmo ele estando naquela situação de balança dele ser o menos favorável e o empresário ser o maior, o juiz ele vai ver todos os lados. Ele é imparcial, ele vai botar na balança ali quem tem o direito e quem não tem. Exato. Então, assim, um funcionário, muitas vezes, e às vezes até entra na empresa já pensando o que vai fazer. E muitas vezes também o empresário, ele já utiliza, né, a força que ele tem, o poder de ser o elo mais forte e de condicionar aquele empregado em situações vexatórias. Teve casos também até análogo à escravidão. E assim, igual achar que o funcionário ele não tem que receber, ele tem que trabalhar ali, ele só vai receber quando ele tiver, quando ele não tiver. E tudo isso aí tem que ser revisto. Exatamente. Ambos os lados. E o juiz vê essa situação. Doutora, vamos agora partir para a igualdade salarial. Vamos lá. As desigualdades que ocorreram, né, na sociedade do direito trabalhista, principalmente das mulheres. Olha, eu percebo, a lei ela garante, tá? Ela garante que tem que ter a igualdade de salário desde que tenha a mesma função, mesma produtividade. Ambas, entre homem e mulher. Porque tem gente que confunde, eu tenho o mesmo cargo, mas não tem a mesma produtividade. Isso é muito importante falar isso aí, doutora. Então, as mulheres confundem nesse sentido. E tem que ser o requisito, ambos juntos. Entendi. Mesma função, mesma produtividade. Nem sempre a mesma função tem a mesma produtividade. Até essa questão de força, né? Porque assim, a mulher, às vezes, trabalhando na mesma função que um homem, que precisa utilizar força, o homem ele vai produzir muito mais do que a mulher. Isso Exatamente. Aí, claro que tem exceções. Mas na maioria das vezes, 90%, a força do homem é maior. A nossa força é mais, né, nos nossos neurônios. Exatamente. Tô brincando, pessoal. Mas assim, a força maior é braçal. Então, assim, se eu tenho um cargo que eu quero me igualar, né, naquela função, porque eu gosto de fazer aquilo, né, mas eu tenho que também ter a consciência que eu não vou produzir como o homem produz. Exatamente. Então, como que eu vou querer ganhar o mesmo que ele ganha? Então, isso é uma balança. O juiz analisa muito isso. Muito isso aí. Então, assim, isso que você falou não é fácil de provar. É difícil, né? Não é fácil. Agora, quando não tem essa questão de produtividade, não tem essa questão de a mesma função, ela tem que ganhar o mesmo valor. Exatamente. E muitas vezes não acontece, né, doutora? Mas aí como que vamos provar isso? É complicado, porque né? tem um prazo, o período que aquela pessoa que está no mesmo cargo tem um período de 2 anos. É o mesmo cargo mesmo, é a mesma função. Tá certinho. Às vezes a pessoa
por exemplo, gerente 1 e a pessoa gerente 2, quer comparar gerente 1 com gerente 2? Estou dando um exemplo nesse sentido. Então, é porque fazem praticamente as mesmas funções, mas no cargo ali está diferente. Como que você vai provar que faz a mesma função se a nomenclatura está diferente? Aí fica complicado. Então, assim, as pessoas que não tá no direito do trabalho, o trabalhador, o colaborador, e até muitos empresários, micro, né, empresários, eles não sabem. Não. Porque, assim, até para ser microempresário, ser MEI, tem que entender de direito do trabalho, porque senão você cai na teia e você vai ser prejudicado. O problema de muito empresário, principalmente o microempresário, pequena empresa, eles não querem investir num jurídico. O jurídico é primordial. Nem que seja para ter um compliance. Isso aí. Você ir lá verificar onde estão todas as falhas e corrigi-las. Mas não, eles preferem ir lá e vamos ver. Vamos com a sorte. Vamos com a sorte. Aí quando chega lá no direito trabalhista, a pessoa estando dentro do direito dela, o juiz com certeza vai dar causa de mérito para a pessoa e ele vai ter, né, um esvaziamento no seu bolso, no seu investimento. Exatamente. Aí daqui a pouco a empresa quebra. Acontece muito. Entendeu? Por conta da falta de gestão, acontece por conta da falta de ter um apoio jurídico. Porque assim, mesmo tendo a questão do Sebrae, que ele ajuda, né, essa questão do empresário, mas não tem aquela divulgação. Eu acho que deveria ter até assim, um investimento, até para o Sebrae ir mais, né, buscar, porque são muitos microempresários. Então, assim, buscar, ter assim, um aplicativo, alguma coisa, que a pessoa pudesse entrar direto, uma coisa mais fácil. Em especial, essas pequenas empresas que que abrem para poder ganhar licitações. Eu vejo muito, fazendo audiências, vejo muito que as empresas não têm capital. Aí abre, não recebe o dinheiro, demora para receber o dinheiro. Demora meses para receber. Do governo, e aí um tem capital para pagar aquele salário, ou então demitir, um tem capital, dinheiro para poder pagar as verbas rescisórias, e isso vai piorando. E aí depois eles abrem outro CNPJ. Exatamente. E vai essa bola de neve de problemas trabalhistas. Aí abre um aqui, abre outro ali, vai abrindo e não resolve, né, a questão principal. Exatamente. Entendeu? Que é ele sobreviver. Aí muitas empresas acabam quebrando e a nossa questão econômica piora, aquele funcionário perde, daqui a pouco ele vira informal e ele vai abrir um MEI, ele vai trabalhar por conta própria, ele também não consegue, e aí vai virando uma cadeia de situações que não consegue resolver. Então, assim, tem que ter mais políticas públicas para resolver essa situação. É porque eu percebo que as pessoas, vou abrir meu MEI e vou ter meu negócio. Eu já tive cliente que é MEI e foi processado. Aí pensa que um é processado, só porque é MEI um pode ser processado. Se você está contratando uma pessoa e ele trabalha informalmente, ele é MEI. É fácil de encontrá-lo. E aí ele tem que pagar. Meu cliente teve que pagar. Porque, assim, na verdade, ele está proporcionando um trabalho onde ele está contratando, está gerando emprego, a pessoa está prestando serviço, aí tem aquela questão, né? Tem a questão de pontualidade, né? Ela vai receber o valor, aquela questão toda. Então, há uma relação de emprego. Exatamente. Se há relação de emprego... Está usando da força de trabalho. Da força de trabalho. Entendeu? Então, assim, tudo isso nós temos que rever. Tanto o colaborador que necessita de informação para poder ter a consciência do seu direito, o microempresário e também os MEIs, eles têm que ter essas informações também. Porque senão vai ficar um julgo desigual. E o governo, assim, no meu pensamento, ele deveria investir mais nessa situação. Não ver o microempresário sem ter nenhuma rede de apoio também. Concordo. E o funcionário, ele também não. Então, assim, aí você vê, igual aquela história que minha mãe dizia, um ditado horrível, trabalhar para pobre é pedir para os dois. Então, assim, mas a pessoa, ela está gerando emprego. Ela quer fazer um bem para a sociedade. Ela quer fazer um bem para ela, quer fazer para a sociedade também. Porque quando você gera emprego... Ela só não está sendo o quê? Preparada, nem ser acolhida, né? Não tem um acolhimento. A gente vê aí que tem lugares como o Sebrae, como outras instituições, que ela tenta, mas é muito
a população brasileira É é muito muita grande. demanda. É muita, não tem como. Entendeu? Não seria bom se tivesse uma doutora Danusa, que é especialista em direito do trabalho, para chegar lá e dar uma mentoria, dar um auxílio, uma assessoria? Seria Verificar muito todas bom. as falhas. Verificar todas as Quem falhas. sabe ter até assim a própria gestão pública conseguir pessoas que vá lá e faça isso gratuitamente para a pessoa, mas que o governo ele arca com a... Ah, Seria interessante isso aí é uma coisa que para ser pensada, né? As microempresas não fecharem. Porque quando se fecha uma até para porta, fomentar a nossa economia, ela né? fomenta a nossa economia, porque assim, lá no meu bairro, quando fecha uma padaria, isso recai em mim. Fecha uma lojinha que vende algum utensílio que eu preciso ali na hora, que dá emprego para aquela menina Aham. que não está, né, tá precisando, aquele jovem que está na rua. Aí quando fecha aquela porta, aquilo ali a pessoa não percebe, mas vai prejudicar quem está trabalhando com ele, o vizinho, o outro que Efeito precisa. dominó. Efeito dominó. Então tinha que ser revista essa situação aí. Né? Concordo. Vamos esperar que esse ano, pessoal, quando você for votar, vote pessoas que têm seriedade, pessoas que querem mudar a nossa sociedade. Nós precisamos de pessoas que querem mudar o coletivo, não só o individual. Tem que Sim. ser o coletivo. Então vamos lá, doutora. Já falamos, né, nessa questão. E assim, nessa questão até do ambiente do trabalho, né, e de tudo, a senhora já deu algumas orientações. Agora, qual orientação a senhora daria para uma mulher que ela sofreu violência doméstica e ela não está podendo ir para o trabalho? Ela deve falar como? Ela deve pegar e falar assim: ah, eu não estou podendo tantos dias. Ela tem que pegar o papel na delegacia ou ela vai no médico, se ela sofreu dano, ela pega o atestado, leva para a empresa. É uma situação normal, como de qualquer trabalhador. A mulher que sofre a violência doméstica, primeiramente, registrar a ocorrência. Isso aí. Ou ir diretamente na Defensoria Pública Ah, legal. do Estado do Rio de 129, hein? Janeiro. 129, hein? Tem que vir, Do tem Rio de que, tem Janeiro. que comunicar. Após essa comunicação, eu sei que muitas mulheres, vocês mulheres, não informam a empresa. Aí muitas de vocês acabam perdendo o emprego, não comunica. Eu sei que Verdade. muitas empresas ainda não têm a cultura de proteger as mulheres que sofrem violência doméstica. Mas eu acredito muito em muitas empresas que já estão mudando isso aí. Então tem que comunicar a autoridade policial, depois comunicar a empresa, o RH da empresa. Se tem empresa grande que tem assistente social, tem psicólogo, e começar a cuidar dessa parte para você não deixar de ter a sua independência financeira. O problema de muitas mulheres é a dependência financeira. E aí, se ela perde aquele emprego, ela vai achar, não, eu tenho que continuar com aquele cara, eu tenho que continuar com verdade. aquele homem, porque eu dependo dele. Então, eu acho começar por aí. Primeiro, registrar a ocorrência ou ir na Defensoria Pública e depois comunicar o psicólogo, o assistente Verdade. social, o RH da empresa, para poder ter a rede de apoio também na empresa. Doutora, você levantou uma questão muito interessante, que é verdade, acontece muito. Eu estava aqui, agora eu lembrei. Eu fui, né, não vou falar qual é a prefeitura, para poder, né, a pessoa não expor a pessoa, mas eu fui numa prefeitura, estava aguardando um parlamentar para falar até do meu livro, tá, pessoal? Direito das Mulheres, Vozes de Luta e Resistência. E ele estava lá e ele estava falando com outra agente, né, agente público, que tinha uma pessoa que estava já 2 semanas sem trabalhar, que ia ser exonerada, que eles não conseguiam falar com a pessoa. Aí descobriu-se que ela tinha sofrido violência doméstica, ela tinha quebrado a perna, né? Tinha colocado lá o gesso, mas ela não comunicou. E aí acaba caracterizando abandono de emprego. Exatamente. Ela só não aconteceu isso com ela porque eles sentiram muita falta dela e foram averiguar o que estava acontecendo, por que ela não estava indo trabalhar, não estava atendendo o telefone. Sim. E viram que ela tinha sofrido uma violência. E muitas mulheres têm vergonha, né? Tem vergonha de falar porque, assim, nenhuma mulher quer sofrer uma violência.
E aí muitas mulheres, e isso não é bom, porque no passado as mulheres elas guardavam a violência que ela sofria, não falava para ninguém, ela sofria calada. Uhum. E hoje ainda continua assim, porque ela se sente que é culpada, ela se sente que a culpa é dela. Igual eu vi um caso na televisão, um rapaz bateu na moça e falou: Ah, você apanhou porque você mereceu, você que me irritou, você que fez isso acontecer. E a culpa não é de Não quem é apanha, a culpa é de de quem quem bate. E a mulher ela tem que ter essa consciência. Ela tem que começar a pensar e buscar ajuda. Buscar ajuda, porque tem muitos lugares de acolhimento. E é ajuda em todas as áreas. Psicológico. Ajuda psicológica, ajuda de aprender defesa pessoal. Eu acho muito importante a mulher Muito. fazer defesa pessoal. No trabalho, buscar a rede de apoio das pessoas certas. Não é sair, não precisa sair falando para todo mundo. Eu sei que a mulher não quer falar para todo mundo, mas fala para a pessoa certa, o RH, psicólogo, assistente social, se tiver na empresa. Verdade. É buscar essa rede de apoio. As pessoas têm a vontade de ajudar, mas o que acaba dificultando aquela mulher e não se ajuda, ela acaba perdendo aquele emprego, Verdade. porque ela se cala. Aí a empresa, por sua vez, muitas, vou demitir, abandonou o emprego. Não sabe o que está acontecendo, Não sabe vai procurar. não busca, exatamente. E você que está aí do outro lado, se você tem uma empresa, se você tem um funcionário, um agente do lar, se ela falta o trabalho, procura saber o que está acontecendo. Que muitas vezes ela está sofrendo uma violência e você não sabe, porque ela tem vergonha de falar. Sim. Então, assim, a gente tem que começar a ter essa visão, a sociedade ela tem que começar a ter essa visão de proteger as mulheres, porque as mulheres sofrem muito dentro da sua casa. E como a informação está indo, muitas mulheres não estão aceitando. Uhum. Aí o que acontece? O homem vai e bate, quando ele não tira a vida dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter essa consciência. Aluno, quem é professor, a sua aluna está faltando a escola, procurar saber o que está acontecendo. Uma mulher sumiu do mapa, sumiu do meio, do WhatsApp, da rede social, procurar saber o que está acontecendo com ela. Está acontecendo. Está acontecendo algo. É igual aquela história, haverá sinais. Sim. E o sinal é esse. O primeiro sinal, quando a mulher está sofrendo violência, é o isolamento. Eu sempre falo, o feminicídio ele não começa com tapa, ele começa com controle. E silêncio. E silêncio. Entendeu? Então a gente tem que mudar, a gente tem que começar a mudar. Nós, mulheres, temos que se juntar e tentar proteger de todas as formas uma a outra. Então, assim, isso é muito importante. E, infelizmente, está chegando, né? Foi tão rápido, né, doutora? Foi. Poxa Nem parece vida, que nem estamos parece aqui que um já tempinho. estamos um tempinho falando. O jornal DR1, a doutora Ana, né, a CEO do jornal, a doutora Ana Cristina Campelo, que nos deu esse privilégio de proporcionar esse espaço para passar informação, e é mais fantástico uma mulher amplificando vozes, que é a doutora Ana. Então, nós temos esse certificado, que é para você botar na parede e lembrar que você passou por aqui. Vou colocar. E você teve muita importância. Você é importante, mas hoje foi mais um passo e um avanço que você deu de ter passado informação. Obrigada. Entendeu? Eu fico muito feliz. Você deu o seu tempo precioso, que eu sei que você é uma mulher competente demais, que sempre está fazendo audiência, está no recíproco. fórum. Entendeu? Você é demais. Eu te admiro muito como pessoa, te admiro como advogada, eu sei da tua luta, do teu amor pela tua mãe, né, pela sua filha. Eu acho isso muito lindo. O amor que você tem pela sua mãe, eu fico admirada. Entendeu? Temos que ter, Entendeu? Né? Temos que ser gratas. E grata a ela. E assim, eu fico muito feliz por você estar aqui doando o seu tempo. Obrigada. Tá? Posso falar uma última Pode, coisa para pode as falar mulheres? o que você quiser. Ai, que lindo. Então, nós mulheres já lutamos muito, mas hoje eu peço a você, mulher, busque conhecimento. Busque esse conhecimento para ter esse fortalecimento em você e conseguir conquistar os seus direitos, conquistar a sua independência financeira, conquistar crescimento profissional, pessoal também. Isso vai ajudar você a sair daquele meio pesado,
Você também no seu trabalho, você vendo que está sendo violado dos seus direitos trabalhistas, também busque conhecimento, procure um profissional. Tá com dúvida? Procure. Não vai no tio Google, não. Procure um profissional. Está acontecendo alguma coisa dentro da sua casa? Também procure a autoridade policial ou uma advogada, um advogado, tá bom? Obrigada, boa tarde, viu? Eu agradeço assim, ao Jornal DR1, agradeço a toda a equipe, ao Luiz, que está aqui com a gente, o Cauã, a doutora Ana Cristina Campelo, que nos proporcionou esse espaço, e assim, de coração, é gratidão o tempo todo. E eu falo para você que está do outro lado, curte o nosso canal, programa Vozes, Luta e Resistência. Ele está aqui para passar informação. Se você tiver alguma dúvida, você quiser falar comigo, a minha rede social está aí, @advlenicalisto. Você pode me procurar no meu Instagram. Se você precisar de uma informação, eu sou advogada, eu vou passar para você. E eu tenho certeza que a doutora também, Danusa, se você procurar no Instagram e perguntar ela alguma coisa, ela vai te falar, porque nós estamos aqui na nossa sociedade para a gente passar informação. Se você precisar de uma advogada também, a doutora Danusa, ela tem o trabalho dela, ela faz atendimento. Se você não puder, procura a defensoria. Você liga para 129 que você vai conseguir falar com alguém e vai marcar. Se precisar de uma advogada, doutora Danusa, ela vai estar prontamente para ajudar você nessa demanda. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês e espero no próximo programa Vozes, Luta e Resistência. O xodó